Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, direto do canal Domine Matemática. Você já é inscrito ainda não? Vai lá no cantinho, se inscreve, toca no sininho para receber as nossas novidades. No vídeo de hoje vamos falar sobre multiplicação de matrizes em 3 momentos. Primeiro momento, multiplicação de um número real por uma matriz. Segundo momento, multiplicação de uma matriz por outra matriz. E no terceiro momento, tchan 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 tchan, é igual à novela, o melhor fica para o final, potenciação envolvendo matrizes. Quer deixar tudo dominado? Vem comigo! No nosso primeiro momento, vamos falar sobre multiplicação de um número real por uma matriz. Portanto, você deve observar o seguinte: qual é a regra, qual é a estratégia? Você deve multiplicar o número dado por cada elemento da matriz. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, nós vamos ter sendo A igual 2, menos 1, 0, menos 4, 3 e 6, determine 5 vezes A. Portanto, basta multiplicar o número 5 por cada elemento da matriz A, na sua respectiva linha e na sua respectiva coluna. E aí nós vamos ter uma matriz de mesma ordem, ou seja, 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Então, nós vamos ter 5 vezes 2, 5 vezes menos 1, 5 vezes 0. 5 vezes menos 4, 5 vezes 3 e, por fim, 5 vezes 6. Cuidado com os sinais, cuidado! Então, vamos lá, treinando tabuada e jogo de sinais. 5 vezes 2, nós vamos ter 10. 5 vezes menos 1, cuidado com esse sinal de menos. Olha só, no jogo de sinais, mais com menos dá menos. Nós vamos ficar com menos 5. 5 vezes 0, vamos ficar com 0. Na segunda linha, mais com menos, menos. 5 vezes 4, 20. Nós vamos chegar a menos 20. 5 vezes 3, 15. E, por fim, tranquilidade, 5 vezes 6, 30. Está aí a matriz formada pelo produto do número 5 vezes a matriz A. 10 menos 5 e 0. E, por fim, menos 20, 15 e 30. Beleza? Tá fácil? Vamos para o nosso segundo momento. Olá você, estamos na segunda parte do nosso super vídeo sobre multiplicação de matrizes. Nesse nosso exemplo, nós vamos aprender a resolver a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Vem comigo! O nosso enunciado diz o seguinte: sendo a matriz A 9, 7, 0 e 8, 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, e a matriz B 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, qual é o produto entre A e B? Muito bem, precisamos ficar atentos a duas regras. Primeira regra: para multiplicarmos duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E aqui confere essa prerrogativa, olha só. Na matriz A nós temos 2 colunas e na matriz B nós temos 2 linhas. Até aí, ok. Segunda regrinha, temos que multiplicar na primeira matriz cada linha por cada coluna da segunda matriz e somarmos os resultados. Por exemplo, primeira linha da matriz A, 9, 7. E aqui eu indiquei, olha só, em destaque de vermelho, a multiplicação por 1 e 4, que são justamente os termos da primeira coluna em B. Então, nós vamos só somar os resultados, como eu indiquei aqui abaixo, olha só. 9 vezes 1 mais 7 vezes 4. E vamos fazer assim também nas próximas colunas. 9 vezes 2 mais 7 vezes 5. Por fim, 9 vezes 3 mais 7 vezes 6. E na segunda linha da matriz A, 0 vezes 1 mais 8 vezes 4. Olha só, primeira linha vezes primeira coluna. Vamos fazer também isso na segunda coluna. Olha, 0 vezes 2 mais 8 vezes 5. E por fim, 0 vezes 3 mais 8 vezes 6. Lembrando que aqui já deixei em destaque a multiplicação por zero. E aí nós podemos cancelar e chegar nas seguintes respostas. 9 vezes 1, nós vamos ter 9. Mais 7 vezes 4, 28. Observe que nós vamos chegar também a 9 vezes 2, 18. Vamos somar com 7 vezes 5, 35. Na nossa última multiplicação dessa primeira linha, nós temos 9 vezes 3, 27. E por fim, 7 vezes 6, vamos somar 42.
Na nossa segunda linha, basta cancelar o zero e resolver o restante da multiplicação. Nós vamos ficar então aqui na segunda linha com 32, 8 vezes 5, 40. E por fim, 8 vezes 6, 48. E aí vamos chegar a 37, 53, 69, 32, 40 e 48. Beleza? Recapitulando, 37, 53, 69, 32, 40 e 48. E aí, tá tranquilo? Tá favorável? Vamos para o nosso terceiro momento. Vem comigo! Olá você, chegamos à terceira parte da nossa super aula multiplicação de matrizes. E agora vamos falar sobre potenciação de matrizes. No nosso exemplo temos, sendo a matriz A 1 menos 1, 2 e 0, determine A ao quadrado. E aqui a primeira observação, o que é fazer A ao quadrado? É multiplicar a matriz A por ela mesma. Então nós temos que apenas lembrar das regras de multiplicação de frações, ou seja, na primeira matriz, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E aí sempre multiplicar. Primeira linha pela primeira coluna, depois primeira linha pela segunda coluna e assim por diante. E aqui eu deixei destacado para você observar melhor. Nós devemos multiplicar então 1 por 1 e somar com menos 1 vezes 2. Depois 1 vezes menos 1 e menos 1 vezes 0. E aí na segunda linha, 2 vezes 1 mais 0 vezes 2. Por fim, 2 vezes menos 1 e 0 vezes 0. E aí vamos chegar aí aos resultados. Observe, 1 vezes 1 dá 1, mais menos 1 vezes 2, cuidado com o sinal, vamos ficar com menos 2. Portanto, 1 menos 2, nós vamos ficar com menos 1. Nesse segundo exemplo, cancelei aqui a multiplicação por 0, portanto, nós vamos ter 1 vezes menos 1 dá menos 1. Nós vamos conservar o menos 1. Aqui, olha só, 0, 2 vezes 1 dá 2, e por fim, 2 vezes menos 1, menos 2, e 0 vezes 0 dá 0, vamos ficar com menos 2. Beleza? Tudo tranquilo? Lembre-se, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos, valeu!